E aí, pessoal, tudo certo? Nós estamos começando agora a segunda rodada de questões do Enem 2022, dessa vez falando sobre funções. Então se liga aí que está aí a resolução das questões, todas as questões que estamos fazendo é a partir da prova rosa, então segue essa numeração, beleza? Bom, pessoal, nós vamos responder a questão 141. Então, muita atenção, ela diz respeito ao salário de um funcionário de uma loja. A composição desse salário tem duas possibilidades. Primeiro é a parte fixa, que ele diz que é de R$ 675. Segundo, a parte variável. Essa parte variável diz respeito a quanto ele vende. E ele está chamando de quê? Então, Q vai ser a nossa incógnita. Nossa função será em função de Q e não de X, como é o tradicional que a gente costuma fazer, mas não há diferença nisso. Se ele vender até 50 peças, ele recebe R$ 5. Portanto, 5 vezes Q, que é a quantidade de peças. Se ele vender mais que 50 peças, a partir da 51ª, ele recebe 7. Então, a gente vai agora montar as duas sentenças da nossa função. Por que duas sentenças? Porque é uma condicional na venda. Até 50 de um jeito, mais de 50 de outro. Até 50, como vai ficar? Eu tenho a parte fixa, 675, mais a quantidade de peças, que eu vou chamar de Q, multiplicado por quanto eu pago em cada peça, 5. Então, 5Q. Então, a primeira expressão é 675 mais 5Q, se o Q for menor ou igual a 50. Agora, quando ele é maior que 50, como fica? Primeiro caso, a gente vai ter que contabilizar a variação. Por quê? Porque não vão ser todas as peças pagas a R$ 7. Serão apenas as peças que excederem R$ 50 na quantidade de vendas. Então o fixo é o mesmo, tá lá, 675. Mas, vou agora dividir. A parte que a gente tem das 50 primeiras peças vai ser 50 vezes 5, que dá 250. Então vamos lá, 675 mais 250. Mais a parte que ele recebe nas peças as excedentes de 50, né? A quantidade acima. Como é que a gente vai separar esse número? Vamos pegar o número total Q e subtrair de 50. Por exemplo, se ele vendeu 70, ele vai ter 20 peças remuneradas a R$ 7. Portanto, a gente vai fazer 7 que multiplica Q menos 50. Dessa forma, a gente consegue encontrar esse valor especificamente. Quando a gente desenvolve, 675 mais 250 mais 7Q menos 350. Distributiva, 7 vezes menos 50, menos 350. Rearranjando tudo, olha aí que a gente vai ter uma diminuição e nós vamos ter o quê? 575 mais 7Q. Tranquilo? Qual foi o grande problema? Não estava no gabarito. Essa foi a questão que teve problema, muita gente já comentou, já falou. Não sei se já saiu oficialmente o resultado, não saiu oficialmente o resultado do gabarito do Enem, mas essa questão foi anulada, mas está aí a resposta correta, qual deveria ser, beleza? Bom, pessoal, vamos agora para a questão 142. Quando a gente bate o olho nela, vamos olhar logo para a função. Apareceu já a função de cara, e diz o quê? P de t é igual a menos t2 mais 10t mais 24. Opa! Função polinomial do segundo grau. Por que é do segundo grau? Porque a nossa variável está ao quadrado. Matou. Então vamos lembrar dela. ax2 mais bx mais c, não é isso? Exemplo clássico da função polinomial do segundo grau. Nesse nosso caso é com t. Então fica menos t ao quadrado mais 10t mais 24. Está aí a nossa função montadinha, sem estresse. O t é quem? T são os meses do ano. E a Secretaria de Saúde quer fazer a propaganda em cuidado à pandemia. E aí ele fez 5 propostas de propaganda. E ele disse para nós o seguinte: a sugestão é fazer a proposta de propaganda no período de intensificação da infecção. Ou seja, no ponto máximo da infecção. Então vejam, ele não quer saber a quantidade máxima da infecção. Ele quer saber em que mês tem a maior infecção para poder fazer a campanha de propaganda. Por que é isso importante? Porque essa é uma questão que a gente vai trabalhar e lembrando o quê? Do valor máximo de uma função. O valor máximo é a curvinha do vértice. Então, nessa curva da parábola, né, o vértice, nós vamos precisar observar onde é que a gente alcança ele. Então, eu não quero saber qual é o valor da infecção, eu quero saber o mês. E essa informação vai separar o que para a gente? Nós não queremos o y do vértice, a gente quer o x
do vértice. Se a gente entendeu que aqui basta o x do vértice, ou seja, quando a função atinge o ápice, é o que a gente quer encontrar. Falamos que é o x do vértice. Nossa função, na verdade, é em t. Então, a gente tem que encontrar esse valor t do vértice. Lembrando disso, o x do vértice é quem? Menos b sobre 2a. É só a gente fazer isso. Molinho, molinho. Quem é b? 10. Menos 10. Dividido por 2a. Quem é o a? Menos 1. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5. Então, o t vai valer quanto? 5. Se o t vale 5, ele está no item 3. Quando o t é maior ou igual a maior ou igual a 5 e menor ou igual a 6. Portanto, a proposta escolhida é a proposta 3 da letra C. Outra questão de função polinomial de segundo grau é a questão 156. Vamos ver que é o mesmo formato. Ó. Y é igual a menos x ao quadrado sobre 6, menos 7x sobre 3, mais 12. Acabou-se. Essa é a nossa função. Tranquilo? Então, a gente vai observar a função polinomial. Qual é o exemplo? No jogo de vôlei, aquele famoso saque jornada nas estrelas, que a bola ia lá em cima e descia, e a gente vai tentar calcular, a partir dessa função, qual é a altura máxima que ele chega. Então, a equipe desse jogador foi participar do torneio, e aí tem lá os tetos desse ginásio. Se ele quer o teto, ele quer o valor máximo. Olha, se na questão anterior a gente buscou encontrar o x do vértice, agora não. Agora a gente quer exatamente o quê? O y do vértice. Porque o y do vértice nos dá o ponto máximo que a bola vai atingir. É isso que a gente quer encontrar. Portanto, olha para a nossa função. Como é o y do vértice? Vamos lembrar? Menos delta sobre 4a. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. O que é que eu preciso fazer, então? Encontrar o delta. O delta vai ser quem? Delta, vamos lembrar, B2 menos 4AC. Então, vamos lá. 7 terços ao quadrado menos 4, que multiplica menos 1 sexto, vezes 12. Fazendo essa continha, ó, encontramos o nosso delta. 121 sobre 9. Se esse é o nosso delta, joga na fórmula. O que a fórmula diz? Menos delta sobre 4A. Menos 121 sobre 9, dividido por 4 vezes menos 1 sexto. Fazendo aí a nossa operação de conversão, ó, encontramos que valor 20,2. O que é importante a gente lembrar? A altura inicial do saque é de 1,5. Então, é 20,2 mais 1,5. Portanto, 21,7. Nesses ginásios, ela vai bater no teto no 1, no 2, no 3, no 4. Apenas no 5 ele se salva e consegue botar a bola do outro lado. Portanto, o saque foi invalidado nos ginásios 1, 2, 3 e 4, letra D. Bom, pessoal, a questão 157 é bem tranquila da gente responder. Temos um gráfico, mas não podemos olhar só para o gráfico. A gente começa sempre pelo enunciado, não faz essa besteira. Então, olha para o enunciado direitinho. Ele explica que tem uma máquina, que tem um pistão, que a velocidade V dele varia de acordo com a temperatura da máquina e da expressão V é igual a T ao quadrado menos 4. Esse gráfico é a expressão desse funcionamento dentro de quê? Do intervalo de 10 horas. Então, no intervalo de 10 horas, está aí o comportamento da temperatura. E ele quer saber quando foi que a velocidade do pistão se anulou. Quando V foi igual a 0. Agora, a gente não já viu que V é T ao quadrado menos 4? Então, quando V foi igual a 0, é porque T ao quadrado menos 4 foi igual a 0. Ficou o que na nossa frente agora aí? Uma equação do segundo grau. Por ser uma equação incompleta, a gente não precisa nem usar a fórmula de Bhaskara, a gente pode resolver direto. O que é que a gente faz? Passa esse menos 4 para o outro lado, ó, T ao quadrado é igual a 4, T vai ser igual a raiz de 4. Raiz de 4 mais ou menos 2. Não vacila e bota só 2, que aí você se arrebenta. Olhando para o gráfico, o que a gente vai procurar? Quantas vezes a temperatura foi 2 ou menos 2? Se a gente olhar direitinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Portanto, foram 5 vezes, resposta à letra E. Última questãozinha desse bloco aí, falando sobre a parte de funções, né? Essa daqui até por PA também a gente poderia fazer, mas a gente preferiu agrupar junto aqui com ela. Então, os dois raciocínios valem.
Uma loja fixou uma meta de venda de 77 mil reais para o intervalo de 30 dias e montou o gráfico mostrando o volume de vendas em reais. Então a gente vai observar. A loja vende roupas adulto e roupa infantil. A soma disso precisa bater quanto? 77. Mas há uma variação na quantidade de vendas. A gente tem que observar essa variação. Primeiro, vamos olhar para dia adulto. Nos primeiros 10 dias, eles venderam 18 mil. Dos 10, no 20º dia, nesse segundo intervalo, entre o 10 e o dia 20, eles venderam 15 mil. Quanto eles vão vender até o dia 30? O infantil saiu de 8 para 7, quanto vai vender no dia 30? São essas as questões que nós precisamos fazer. Só que ele nos diz, a variação no volume de vendas ocorreu de forma linear, ou seja, esse gráfico continua com o mesmo comportamento. Eu posso transformar isso numa função, ou mesmo eu posso apenas visualizar. Como assim visualizar? Do dia 10 para o dia 20, as vendas adulto caíram 3 mil unidades. Saiu de 18 para 15. Então ela vai cair com mais 10 dias, também mais 3 mil unidades. Ou seja, 18, 15 e entre o 20º e o 30º dia foram vendidas 12 mil unidades. Somando tudo, 18 com 12, 30, com mais 15, 45. Então, roupas adulto venderam 45 mil reais. E a infantil? 8, 7 e a outra foi para 6. 8, 7, 6, 8 e 6, 14, com 7, 21. Portanto, foram vendidos 66 mil reais. Quanto falta para chegar na meta de 77 mil? 11 mil, resposta à letra C. Bom, pessoal, terminado aí esse segundo bloco de questões, espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, divulga esse vídeo, compartilha, manda para os amigos, comenta aí aqui. Segue lá no YouTube, isso ajuda bastante a gente para tentar ir gerando esse material aqui na internet e ajudando um pouquinho no debate sobre a matemática na educação básica, matemática fundamental, beleza? Valeu!